Boa tarde a todos, a todas, bem-vindo à nossa live. Hoje nós vamos falar dentro do Festival de Lives da Unital, Inverno, Vestibular de Inverno 2020. Hoje nós vamos falar um pouquinho do curso de História. Bem-vindo a todos, todo mundo que está entrando agora, alunos, ex-alunos, você que quer saber um pouquinho do curso de História. Nós estamos aqui para falar com vocês e passar um tempinho aqui falando um pouco de história, né? Todos nós que adoramos história, né? Então a gente vai falar um pouquinho primeiro do nosso curso, falar desse curso, da tradição que tem o nosso curso, o que a gente estuda, como é que é o nosso curso de História. E depois eu vou convidar um aluno e um ex-aluno para estar conversando aqui com a gente. Eu sou a professora Fátima Toledo, sou professora do curso de História, fui coordenadora do curso no ano de 2019 e estou aqui para passar algumas informações então. Você, aluno do ensino médio, você que já se formou, tem vontade de fazer outra faculdade, como eu, a Faculdade de História foi minha segunda faculdade. Você que gosta de história, você que no ensino médio, no ensino fundamental, você gostava de estudar o Egito Antigo, a mitologia grega, gostava de estudar, perguntava sobre o Jardim Suspenso da Babilônia, você que se interessava pela história dos homens e mulheres na Idade Média, ou no Brasil Colônia, como viviam os povos indígenas no Brasil Colônia, né? Como era resistir, como foi resistir à ditadura militar no Brasil no século XX, né? Você que se interessa por esses e muitos outros assuntos, você deve fazer história, porque você vai ser com certeza um brilhante professor de história. Venha acompanhar a nossa live e conhecer um pouquinho o nosso curso com a gente. O curso de História da Universidade de Taubaté, ele, como outros cursos de Taubaté, ele nasceu antes da própria universidade. Taubaté foi uma cidade que na década de 50 já tinha uma série de cursos superiores. E esses cursos vão depois formar a Universidade de Taubaté em 1974. Então, o nosso curso de História, ele já tem a sua própria história. Ele já tem uma longa história de sucesso, né? Ele tem mais de 60 anos. Ele nasce em 1956, já num contexto histórico muito importante. A gente vai falar do curso e a gente já vai falar um pouquinho do contexto histórico em que o curso surgiu. O curso de História, dentro da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Taubaté, né? Não era universidade ainda, como eu falei, ele nasce num contexto de expansão do ensino superior no Brasil, de expansão do ensino superior no interior, nas regiões interiores do Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Só um minutinho, por favor, gente. Especialmente no estado de São Paulo, em que muitos cursos são fundados, então, para ampliar a oportunidade de acesso ao ensino superior. E Taubaté, então, nesse momento é fundado o curso de Direito, é fundado o curso de Filosofia, né? E vários cursos de licenciaturas vão ser fundados nessa época. O nosso curso de História, então, já tem uma longa tradição de mais de 60 anos, formando professores e pesquisadores de História aqui para a nossa região e fora da nossa região também, né? O nosso curso de História, ele próprio fica num prédio histórico, né? Ali no centro de Taubaté, num lugar de fácil acesso, um prédio do século XIX, que já tem a sua história ligada à história da região, então já é um local propício que colabora, que facilita ainda mais o ensino e o estudo da história, né? O nosso curso, ele conta com um corpo docente formado por mestres e doutores, né? Especialistas em cada área, professores especialistas tanto na área de história como na área da educação, né?
Nós estamos dentro da área da educação, estudando história para formar professores de história para a rede pública e privada e para a educação fundamental e para o ensino médio, então para toda a educação básica, além de formar pesquisadores, né? Nossos alunos, então, você que tem interesse, você que é um curioso da história, como todos os nossos alunos, professores são, você que gosta de história, você que busca sentido para os fatos históricos. A história, além de estudar os fatos históricos, muito mais do que isso, ela dá sentido aos eventos, ela dá sentido aos fatos e faz com que a gente veja o mundo por uma outra ótica, né? Ela amplia os nossos horizontes. O estudo de história amplia os nossos horizontes, né? Vocês vão ver isso. O nosso curso, então, além do ensino, o curso de História da Unital, ele desenvolve uma série de atividades de pesquisa e de extensão, né? Você, aluno, vai ter a oportunidade de trabalhar junto com vários professores em seus projetos de pesquisa, em seus projetos de extensão e com a possibilidade, muito importante, com a possibilidade de ter uma bolsa de estudo para custear os seus estudos. Então, você aprende, pesquisa e ainda pode ter a possibilidade de ter uma bolsa para custear parte dos seus estudos ou totalmente dos seus estudos, né? Então, nós temos uma série de atrativos, além de você estudar aquilo que você gosta, além que é uma realização, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta, estudar o que você gosta, é uma grande realização, faz a gente trabalhar de outra maneira até, né? A gente tem uma outra postura no trabalho quando você faz aquilo que você gosta de fato, né? Poder colaborar na educação, né? Numa disciplina que pode transformar o mundo, né? O ensino de história o ensino, a pesquisa de história, ela proporciona competências e habilidades ao futuro professor e pesquisador, né? Que, ao atuar na sala de aula, em outros espaços, ele tem a possibilidade de colaborar para promover uma grande transformação na sociedade, para promover mudanças de mentalidades, né? Então, o professor de história é alguém que tem um papel muito importante na sociedade, é alguém que tem a possibilidade de atuar de maneira a transformar esse mundo desigual, injusto que nós vivemos hoje, né? Além de entender por que as coisas são do jeito que são, né? Talvez essa seja uma das grandes questões que levam os alunos, jovens ou não tão jovens, como eu, quando fui estudar história, já não era mais tão jovem, mas aquela pergunta que fica, né? Por que as coisas são como são? Por que no Brasil acontece algumas coisas e em outros países é diferente, né? Então, essas questões, o estudo de história ajuda muito, dá uma orientação para a gente, né? E um certo sentido para as coisas, né? Então, por isso e por outras questões que eu já falei, eu particularmente vejo, né? Acho que todos os historiadores concordam, que é uma disciplina e uma área da maior importância, né? Além de atuar como professor, você que gosta de história, você que se interessa pelo passado, se interessa pelo presente, mas principalmente por entender o presente a partir dos processos históricos do passado. Os processos históricos do passado explicam muito do nosso presente, explicam muito da nossa sociedade contemporânea, especialmente o Brasil, né? Você que se interessa, além de poder atuar como professor na educação básica, colaborando para a transformação do mundo, né? Você pode atuar em várias outras áreas. O estudante de história ele pode trabalhar
instituições governamentais, ele pode trabalhar em secretarias da cultura, ele pode trabalhar em arquivos, porque nós, historiadores, trabalhamos principalmente com documentos de arquivos, né? Ele pode trabalhar com patrimônio, há toda uma área da história hoje, com especialistas de alto nível voltados para a questão do patrimônio e da educação patrimonial, né? Nós estamos vendo aí hoje, né, em várias regiões do mundo, quebrando estátuas, derrubando estátuas. Qual o sentido disso? Isso é importante? Isso deve acontecer? Qual é o sentido disso, né? A história vai nos explicar tudo isso. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas devem ou não fazer isso, né? Então a história, ela vai nos situar muito bem, a partir do passado, ela nos situa muito bem no mundo presente, né? No mundo contemporâneo. E nos leva a agir a partir desse conhecimento, dessa bagagem de conhecimento histórico que você vai adquirir no curso de História. Ela vai levar você a ter uma atuação cidadã, né? Uma atuação como cidadão, ela vai orientar as suas ações de certa maneira, né? Então, além de tudo, todas essas áreas que nós estamos falando, né? O professor de História, fazendo curso de licenciatura, com uma pós-graduação, além da possibilidade dele atuar na educação básica, ele pode também atuar no ensino superior, né, se ele fizer uma pós-graduação. Então é um leque muito amplo em que o profissional da área de História pode atuar. O profissional da área de História hoje, ele não está preso, digamos assim, à sala de aula, embora a sala de aula seja um dos principais espaços dele mesmo, né? Um dos principais espaços em que ele é formador, que ele tem a possibilidade de formar e transformar o mundo, né? Então é uma profissão da maior importância. Eu quero sempre lembrar que a profissão do professor de História, do historiador, do pesquisador de História é uma profissão da maior importância, né? Eu sou formada em História, eu sou especialista em História do Brasil colonial, transito por outras áreas e hoje a História está longe de ser aquela disciplina em que a gente aprendia a decorar datas e os fatos de uma maneira desconexas, sem relação nenhuma uns com os outros, né? Hoje nós estudamos os mais diversos temas em história, nós conseguimos entender ou vislumbrar, visualizar as sociedades no passado, homens e mulheres, como viviam homens e mulheres no passado, a partir de diversos temas, né? Como, por exemplo, estou vendo aqui na minha frente um livro de história da alimentação, né? A partir do que comiam os homens e mulheres, quem comia o quê, né? A gente consegue traçar um retrato daquela sociedade do passado, né? E entender também tradições, entender os costumes e tradições que muitas vezes chegam até o presente, né? Então a gente pode abordar a história a partir dos mais diversos temas, a história da moda, a história da música, né? História, as mais tradicionais, a partir da história dos movimentos sociais, a história do capitalismo, né, tão importante para a gente entender o mundo que a gente vive, né? Então a história, ela pode ser estudada, tudo é histórico, né? Para o historiador tudo é histórico, tudo tem história, a história é processo, né? Então nós podemos abordar as experiências de homens e mulheres no tempo, como diz um grande historiador, Marc Bloch, um medievalista, um dos maiores historiadores. A experiência dos homens e mulheres no tempo, ela pode ser entendida hoje de maneiras mais abrangentes, de maneiras mais totalizantes, mas também de maneira muito recortada, muito específica, né?
E no curso de História você vai ter oportunidade de trabalhar tudo isso, vai ter oportunidade de estudar, vai ter oportunidade de pesquisar, vai ter oportunidade de ser orientado por professores especialistas em cada uma da área, né, em cada uma dessas áreas, e desenvolver o seu próprio projeto. Para falar um pouquinho sobre essa experiência de ser aluno de História e ser professor de História, eu convidei um aluno e um ex-aluno do nosso curso para eles contarem um pouquinho da experiência deles, né? A gente vai falar agora com Ednilson Filho, aluno do 5º ano, do 5º período de História, 6º período agora já no 2º semestre, está se formando em História agora, no final do ano. Então, ele pode falar bastante da experiência dele com o curso, com as aulas, com projetos, enfim, né? Vamos chamar o Ed agora, o nosso querido Ed. Guardando, ele está entrando, tá, gente? Obrigada a todos, eu estou falando aqui meio nervosa, agora que eu estou vendo, Tati, professor Armindo Bol, Dani. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Ed está conectando. Oi, Ed. Ed mandou uma mensagem. Aonde, Ed? Ed, para mim aparece conectando. Gente, problemas técnicos aqui. Ed, você está me ouvindo? Mas não estou vendo, Raquel. Obrigado, professora Raquel, e você. Então, obrigada, Letícia. Eu cliquei no nome dele, eu adicionei, mas aqui para mim aparece conectando. Eu entendo que é ele. Adriel, você está aí? A gente pode começar por você? Então, vamos tentar começar. Ed, vou tentar de novo. Olha, eu clico em ver. Só um minutinho. Por favor. Não, não estou vendo vocês. Passam pela terceira vez. Não, Raquel, não perguntei nada, não. Só vi que você estava aqui. Estou tentando adicionar o Ed. E, desculpa, gente, tá? Nós testamos antes, como alguns viram tudo certo. E agora está meio. Vou falar com o Ed no
WhatsApp. Só um minutinho, por favor, desculpem, só um minutinho. A gente já volta já. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Tá normal agora? Eu vou mudar de lugar. Acho que o problema é da internet. Eu vou mudar de lugar, só um minutinho. Oi, gente, vocês estão me ouvindo agora? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ed, deu certo agora? Gente, estamos tentando aqui, mais uma vez, chamar o Ed. Vamos ver se dessa vez dá certo. Tivemos problemas com a internet, com a minha internet. Ah! Ah, tá que fim! A gente não trabalhou tanto para parar agora, professora. Não, pois é, nada mal. Com uma primeira live na vida no Instagram, deu certo no final, Ed. Mas eu quero pedir desculpas a todos, foi a minha internet, caiu, eu estava um pouco longe do roteador, agora eu estou aqui ao ar livre, espero que não chova, que eu estou aqui mais perto. E agora a gente pode retomar, então, né? Não sei se travou por um tempo a minha fala, Ed. Não sei se travou, se ficou um pouco desconexo o que eu Não, deu tudo falei. certo. Deu para ouvir. É, Uhum. então, eu estava apresentando o Ed, então, né, para falar um pouquinho daquilo que eu falei antes, né, do que o nosso curso promove, as possibilidades que o curso de História oferece, né, para os alunos. E agora nós vamos ouvir, então, um pouquinho
da experiência do nosso querido Ednilson, que faz 15 minutos está tentando entrar e eu não deixo. Ed, muito obrigada, em primeiro lugar, muito obrigado de você aceitar o convite para estar aqui hoje falando um pouquinho do nosso querido curso de História. É um prazer, uma honra ter você aqui falando um pouquinho com a gente, tá? Para a gente começar, Ed, eu queria começar com a pergunta clássica para mim, né? Como que você se interessou pela docência? A gente vê hoje que é difícil, né? É uma profissão que, assim, não é a primeira que o jovem escolhe, né? Infelizmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou à docência, em primeiro lugar, e à docência em História, especialmente, né? Como é que foi essa sua trajetória, Ed? Conta pra gente agora, por favor. Tá, eu que agradeço, na verdade, o convite de estar aqui. Primeiro que eu comecei o curso de História em 2017, eu tinha acabado de sair do meu ensino médio. Também não foi, assim, direto a minha primeira opção de curso, porque eu também pensava em fazer Direito, né, tinha algumas outras possibilidades. Só que eu sempre tive um amor, assim, né, por dizer, até uma busca, como a senhora propriamente falou, que é a curiosidade do professor de história. Eu sempre tive muito essa curiosidade durante o meu ensino médio, assim. Fiz concurso, fiz cursinho, né, de vestibular, inclusive, já pensando, assim, e seguindo essa área da docência. E justamente por não entender algumas das coisas que me cercavam, né, já no ensino médio, alguns dos problemas que a gente já enfrentava dentro da escola, eu que estudei numa escola adventista, religiosa, que não entendia um pouco dessa questão que a professora falou, né, da gente não normatizar tudo, mas a escola normatizava uma situação ali que às vezes eu não me via encaixado dentro daquela situação. E justamente por ser curioso demais e por gostar muito de história, decidi seguir a carreira, né, e começar o curso de história na Unital, pensando na docência como a primeira coisa que a senhora falou, que foi a questão de transformação, né? A docência, ela e para mim, no meu entendimento, em todo o meu processo de formação, ela faz parte, ela está intrinsecamente ligada com essa situação de transformar, né? Transformar o presente, o cotidiano, e através do estudo da história, a gente compreender esse cotidiano e esse nosso presente para projetar um futuro diferente e uma vida diferente para as pessoas aqui na nossa sociedade, né? É isso mesmo, né, Ed? Um dos objetivos, né, do curso de História, é bacana a gente falar, né? A formação em História não é simplesmente para ensinar a história, os fatos históricos e curiosidades da história. Isso também é possível, né? Mas ela tem um papel transformador, né? Um papel de criador de consciências históricas, né? Que é da maior importância, né? Uhum. E Ed, fala um pouquinho para a gente da sua experiência como aluno, como é que foi ser aluno no departamento, como é que foi você chegar lá, você achava que você ia encontrar pessoas que pensassem como você, qual era a sua expectativa do curso de História? Eu criei muitas expectativas, né, na área, justamente por pesquisar antes, mas foi uma ruptura, assim, para mim, entre o Ed de antes e o Ed de agora. Porque eu percebi que durante a nossa formação e durante o curso, a gente estuda os diversos conflitos que envolvem a construção, né, da nossa sociedade, as desigualdades, as imposições, as resistências, as lutas. Então, eu achei que estar dentro desse grupo, que é o DCSL, porque a gente entra lá os cursos de humanas que são muito mais ligados e entendem muito mais, né, do que a gente vive no nosso cotidiano, eu senti que... Tá muito alto, Lê? Só um minuto, Pro. A Lê pediu para baixar um pouquinho o som do celular. Tô vendo, mas não queria falar nada. Perdão. Acho que Imagina. abaixou? Foi justamente essa expectativa que eu criei, né? De chegar num ambiente onde as pessoas poderiam pensar da mesma forma que eu, e foi um pouco do que eu encontrei. Um pouco não, né? Foi tudo do que eu encontrei, assim. Os meus professores sempre muito atenciosos à situação e muito entendidos, né, da nossa história e da história do mundo e do conhecimento histórico e como a senhora mesmo falou, né,
da história como processo, de que não são fatos isolados que acontecem, são coisas que demandam todo um processo de uma história de luta, de resistência, de mudança. Então foi uma expectativa muito grande, eu encontrei isso no DCSL, pessoas que pensavam como eu e que estavam dispostos também, através da docência, de transformar e fazer essa diferença. Ah, que bacana. Isso é muito importante. Você não é o primeiro. Eu mesma posso falar também que a história é um turning point também na minha vida, um momento de ruptura também, né? Um antes e depois de você se dedicar ao estudo e à carreira da história, né? Isso é muito importante, ouvir isso. Muito gratificante também, porque é uma experiência que eu vivi também. A gente pode falar, Ed, você acha, então, que no curso de História ele dá uma identidade para a gente, né? Com Ele certeza. forma uma identidade, né? A gente pode dizer que existe essa identidade entre o professor de História, você acha que a gente pode falar isso? Eu concordo, eu acho que sim, porque é justamente através da compreensão histórica que a gente se entende como ser humano, político e ser existente, né, no nosso presente. E o nosso lugar que a gente ocupa, seja ele de privilégio ou seja ele de desigualdade. Então é sempre nesse olhar histórico que a gente entende os conflitos, né? Quando a senhora falou, por exemplo, colocou das estátuas que estão sendo derrubadas, né, ao redor do mundo, nos Estados Unidos, é justamente por essa exigência de uma ruptura com uma história que a gente continua, né, numa continuidade, que ela se ressignifica, que ela toma como outros instrumentos de dominação, de exploração, mas que ela segue numa continuidade. Então é a gente ter essa compreensão histórica, a gente aqui no Brasil, por exemplo, do que foi o nosso colonialismo, de como ele se construiu, e depois como a economia capitalista também se funda na questão da exploração do racismo, por exemplo, né? E como hoje a atualidade e o mundo contemporâneo exige da gente essa ruptura. Né, que voltou. Travou aqui um pouquinho o meu. Voltou? Tá tudo normal? Tá, Tá. né? Eu preciso ficar andando aqui, eu acho. Pode continuar, Ed. Tá perfeito o que você está falando. Muito bom. Pode E é continuar. justamente dessa compreensão histórica que a gente tem na nossa formação, inclusive, que a gente consegue instrumentos para mudar isso, né, na sala de aula, no contexto com os alunos. E essa ruptura ela é tão necessária, professora, e eu falo de um contexto Taubaté, por exemplo, que é do Vale do Paraíba, que essas mudanças de ruptura elas têm que ser para agora, porque não adianta a gente falar em educação libertária, né, uma educação de transformação, enquanto a gente não mudar estruturalmente isso, né, enquanto a gente não mudar incisivamente e criticamente isso, que é um olhar que a história nos dá, que é esse olhar crítico. E aí, pensando nas estátuas, por exemplo, eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, mas Monteiro Lobato, em Taubaté, que tem uma representatividade enorme da nossa história racista e que merece, historicamente, a gente entendendo isso, ele merece o fim, ele merece a ruptura, a gente entender que essas mudanças da estrutura, elas são importantíssimas no fazer história, no ser um professor de história e um ser político, que é a consciência histórica que nos traz de identidade, né? E é isso. Mesmo, é isso mesmo. A formação de uma consciência histórica é que vai permitir, né, que a gente perceba que a história do Brasil, especialmente, né, ela é rupturas, mas ela tem muito de continuidade, né? E essas continuidades nem sempre elas ajudam, favorecem, muitas vezes elas são um obstáculo ao desenvolvimento social de uma nação, né? Então é muito importante tudo isso que você falou, Ed. Você falou, e agora, pegando um gancho na sua fala, você falou da questão dos privilégios, né, ou dos não privilegiados. Ed, como é que a gente pode, a partir do curso de História, a partir da formação em História, como que o professor, ele pode, professor ou como cidadão, né, o cidadão hoje em dia está muito na mídia, né, esse termo,
como que o cidadão ou o professor ou o aluno ele pode lidar com questões como o racismo, né? Que você tocou nela, né? Como é que a história ajuda, como que o curso de história, o ensino, a pesquisa, a história ajudam a lidar com isso de maneira a combater a discriminação racial. Como que você vê isso no campo da história? Eu acho que no campo da história, dentro da sala de aula, é a gente servir de mediador dessa situação. Porque, assim, sem a história não existe a referência do nosso cotidiano, né? A gente não tem uma referência. Então, quando a gente trabalhar assuntos de continuidades, como é a questão da escravidão no colonialismo, é a gente tratar isso com expor mesmo as dores, expor de forma assim clara e específica do que foi a escravidão, do que foi essa continuidade, e é a gente, através da história, né, da história e da consciência histórica, mostrar para os alunos que é, na atualidade, né, no nosso momento, eu falando como eu sou um formando ainda, né, professora? Eu estou no meu processo de formação. É, Não sou um professor, assim, não tenho. não, todos nós estamos em processo de formação o tempo todo, né? Se a Sim. gente quiser, né? Mas é esse processo de mediador, assim, é de mostrar com clareza e o conflito que envolve a nossa sociedade e não deixar também de falar sobre as resistências, que foram importantíssimas e que a gente estuda, né, como a Revolta dos Malês, por exemplo, que foi uma das maiores que a gente teve no período do colonialismo, a gente mostrar isso para os nossos alunos como parte da nossa história e parte da nossa continuidade também, que eles podem resistir ao sistema, que eles podem fazer a diferença no sistema, eles como serem políticos, históricos e parte da sociedade também. Né? É isso, professor. Isso aí, né? Estudar história é estudar a história das lutas, né, Ed? Sim. Também, né? Não é só isso, mas essa é uma das partes mais importantes, né, do estudo de história. Estudar as lutas, as resistências, os movimentos de resistência dos homens e mulheres na história. Sim. Né? Tá bom, Ed. Eu, Tem que chamar o você Adriel, senão vai acabar o tempo. Ah, é? Já? Nossa. Já tem Ed, mais. obrigada pela sua Imagina. brilhante participação. Eu sabia que você ia abrilhantar muito aqui a nossa live. Eu só tenho a Que... agradecer a você, querido. Tá Obrigado a bom? você, professor. Um beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Adriel, você está aí, querido? Como é que eu faço para chamar você? Aparece aí, Adriel. Vamos lá, gente. Adriel, Ed. Adriel sumiu da nossa live? Adriel? Enquanto o Adriel não manda solicitação aqui, eu vou convidar a professora Raquel. Professora Raquel, você está aí? Convidar a professora Raquel para dar um depoimento dela até o Adriel chegar, que é o nosso ex-professor que vai falar com a gente. Agora eu não estou conseguindo mais achar. Adriel, viu Adriel em algum lugar? Não. Professora Raquel, está aí? Convidando a professora Raquel para entrar, falar um pouquinho com vocês. Apreensiva. Alô, Raquel? Se eu vou poder. Professora Raquel, Tá, ó, ainda tem mais duas. Professora Raquel, acho que está. Gente, vamos chamar o professor Armindo. O professor Armindo está aí, professor?
Professor Adriel, Adriel. Oi, Adriel, tá entrando? Deu certo? Oi, Adriel. Ah, que lindo! Oi, Adriel, dificuldade, né? Adriel, fala só para mim, por favor, que eu estou aqui sozinha, aqui numa área sem relógio, sem nada. Quanto tempo a gente tem, por favor? É até às 6, né? Tem 20 minutos. Ah, tá, tranquilo. 20 minutos. Então, Adriel, você viu nossa fala no começo, né? A gente falando sim. O que o nosso curso de História, quantas possibilidades o curso de História oferece hoje, né, para o profissional, para o aluno, para o profissional da área de História, né? Quantas profissões além do professor propriamente, né? E falamos um pouquinho do nosso curso, né? Depois o nosso colega Edenilson entrou e teve uma bela fala falando da importância da formação histórica, né? Da formação história e da formação de uma consciência histórica que o estudo de história proporciona àqueles que se dedicam a estudar o passado e a importância do passado no presente, né? Então, a gente queria que você falasse um pouquinho. O Adriel foi nosso aluno. De que turma, Adriel? Se apresenta você mesmo, por favor. Boa tarde a todos que estão vendo. A professora agradeceu o convite. Eu sou aluno que estudei de 2012 a 2014. Me formei em 2014, mas continuei ainda 2 anos na faculdade como o PID da professora Fátima, né? Uma das oportunidades, inclusive, do curso justamente né, de ter uma experiênciazinha ali como monitor PID, né? Então, que é uma experiência que a gente faz, uma bolsa da universidade que a gente pode estudar, acompanhar um professor, né, como uma experiência de docência universitária. Então, fiquei aí juntando o tempo de PID e faculdade, 5 anos, né, de graduação. Sim. Me formei em 2014. Isso, daí você se formou e hoje você é professor da educação básica na rede pública, Adriel. Fala um pouquinho para a gente como é que você... Primeiro, né, vamos fazer o mesmo trajeto que a gente fez com o Ed, né? Como é que você chegou ao curso de História, né? Como que você se interessou pela docência e pela docência em História? É importante a gente falar isso para as pessoas, né? Foi assim, eu sempre quis estudar História desde os meus 13 anos, foi num momento complicado que a gente está, né, na adolescência e tal, que eu estava descobrindo qual que eram as minhas pretensões para o futuro, e eu, no momento onde não tinha muito com quem, né, trocar essa ideia, apareceu um professor de História, e daí ele me deu fez com que a minha autoestima aumentasse muito por dizer que eu tinha, né, uma certa vocação para aquilo. E a partir dali eu não quis mais, nunca pensei em outra coisa. Então, eu fui fazer História não sabendo muito no que eu ia atuar. Eu sei que eu queria fazer a faculdade de História. Então, para mim, independente, eu até pensava, né, adolescente, fazer arqueologia, né? A gente vê muito Indiana Jones, fica meio empolgado. A Laura está nessa fase. A Laura está louca para estudar arqueologia. Então, é muito, muito legal de ver e tal. E daí eu entrei, não sabendo muito bem, achar que ia pesquisar, né? Ia ter um trabalho mais ou menos assim. Aí, ao longo dos 3 anos, eu descobri como é lindo e como é importante a profissão do professor e me encantei e não penso em fazer outra coisa, né? Então, é o que eu faço e me apaixonei durante o curso, então, vamos dizer assim, né? Sobre a minha atuação como professor, eu formei em 2014, 2015 eu dei aula na rede de Tremembé, e a partir de 2016 eu fui dar aula na rede municipal, primeiro como professor eventual, depois, atualmente, eu sou professor contratado da rede, né? Como professor de 4 disciplinas, mas História, Ensino Religioso, Filosofia e Sociologia, né? Que são as matérias afins aí que o professor de História pode atribuir por ser
uma disciplina das humanidades, né? Um conhecimento humano. Então, apesar de eu não ter a especialização, a gente tem uma boa bagagem para trabalhar. Então, o professor de história ele acaba em várias redes, né? Estudando e trabalhando com várias disciplinas das humanidades. É muito bem lembrado isso, né? Que o Adriel falou, né? Muito bem lembrado. O professor de história ele tem uma formação muito profunda também, né? Que permite com que ele atue nas outras áreas de humanidades. Eu também fui professora de sociologia, né? Graças à minha formação em história também, né? Muito bem lembrado. E Adriel, fala para a gente um pouquinho do seu professor de história, sala de aula hoje, como que é trabalhar nesse mundo contemporâneo tão complexo, né? No cenário tão complexo que a gente vive no mundo de hoje, né? Em transformação constantemente, né? Como que é ensinar história hoje, né? Como é que você atua? Como que você leva a sua experiência da sala de aula da faculdade? O que o curso te proporcionou nesse sentido? Como é que você faz? Então, como acontece a sua prática na sala de aula hoje com a sua formação em história? Eu acho que o que eu aprendi muito na faculdade, que eu levo e vou levar, acho que para sempre, é você ser sério. Você precisa da seriedade na hora de ter seriedade e saber aquilo que você está falando, né? Porque o que a gente está fazendo quando a gente está dando aula de história, quando a gente está pesquisando, a gente não está fazendo opinião, a gente não está fazendo aquilo que... Não é arte. A arte ela pode ser interpretada, né? Você pode achar bonito ou feio. História não. História é uma ciência que ela tem métodos, ela tem aplicações, ela precisa ser comprovada pelos pares, né? Então, eu sempre busquei muita seriedade na hora de falar para meus alunos. Então, sempre deixo muito claro para eles que quando eu estou falando, por exemplo, que a ditadura militar teve mortes, a gente não está falando isso porque eu acho, porque eu quero pensar isso, né? É porque muitos historiadores, como Carlos Fico, foram lá e pesquisaram, foram em documentos, foram em arquivos, pegaram obituários, pegaram vários tipos de documento, cruzaram, leram vários autores da época, leram centenas de jornais para dizer aquilo. Então, eu aprendi muito isso na faculdade, ser sério com o documento e com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou representando ali, né? Então, acho que a seriedade ela tem que ser o norte do historiador. E se ele não seguir isso, ele não tem muito para quê, não tem muito o que fazer. Então, acho que buscar seriedade, né? Ele está na área errada, talvez. Tá, né? Talvez tá, a área dele seja outra, não seja a história, né? Sim. Isso que o nosso colega Adriel falou é da maior importância, né? Nós estamos vendo hoje, né, os resultados, as consequências, né, do caráter leviano, né, da abordagem leviana da ciência e da ciência em todas as áreas, né? A história também é uma forma de ciência. Ela não é uma ciência exata, mas ela é uma ciência do particular, como falava meu orientador, né? Ela é uma ciência do particular, ela é uma ciência dos homens, mas ela é um conhecimento científico, como bem falou o professor Adriel. O conhecimento histórico é produzido a partir de métodos, a partir de teorias, a partir de documentos, né, que mostrem o que comprovem, né, os fatos. Então, isso não pode ser simplesmente jogado fora, né, como tem acontecido hoje. E hoje, além de todo o papel que o professor de história já tinha, o professor de história tem mais essa dificuldade, né, Adriel, de lidar com mais essa dificuldade agora, que é o de mostrar, né, que, olha, esse contexto existiu e acho que mais além ainda, né, e isso não é bom, né, não é dizer o que é bom ou o que é ruim, mas sim estabelecer limites, né, certos valores, eles ainda valem, digamos assim, né? Sim. Então, bastante o contexto contemporâneo,
ele dificulta ainda mais a prática do professor. A gente pode dizer isso. Você acha que a gente pode dizer isso, né, em relação Sim, ao ensino de história? eu penso, por exemplo, a gente não é muito diferente do médico. Ele tem uma situação, é uma outro tipo de ciência, né, a ciência biológica, mas se um médico diz, por exemplo, que o medicamento não é bom, qual que é a sua autoridade enquanto não médico dizer que o remédio não é bom? Né? Então, se tem um consenso que uma determinada vacina, um determinado medicamento não é usual. O médico vai lá e tem total responsabilidade para falar, né? E a história também é isso. Então, se a gente tem a pesquisa, a gente tem a ciência e a história no nosso lado, né? Então, por isso que a gente precisa ter essa seriedade para saber e passar isso para a sociedade, enquanto aluno ou quanto espectador da gente diferente, seja a pessoa que está lendo a sua pesquisa, ela precisa saber que você usou um método que não pode ser interpretado como opinião, mas sim como algo construído e embasado. Que não é uma opinião, simplesmente. Né? Não é uma opinião. opinião A respeito da ditadura militar, né? Da tortura na ditadura militar. Eu acho que houve tortura, eu acho que não houve tortura. Né? Não é assim. Né? A história o que é e o que não é, não é. Exatamente. Né? Então, é isso, gente. Eu não sei se a gente já está se aproximando do final. Eu estou vendo mais o tempo aqui, porque está ficando mais escuro. E, Adriel, se você queria falar mais alguma coisa para os jovens ou outras pessoas que têm história, que gostam da história, como a gente gosta, né? Dizer algo... pode falar. Não, eu achei que tinha travado. Pode falar você. Tá. Tá, agora estou ouvindo. Pode falar você, Adriel. Então, para alguém estiver vendo, está pensando em fazer história, né? Para mim, foi o melhor momento da minha vida, foi ter cursado, conhecido todas meus melhores amigos, né? As melhores pessoas da minha vida, que para mim são essenciais. Hoje em dia, eu não conseguiria viver sem elas. Eu conheci na faculdade amigos que me ajudaram, me ajudam e que me formam e moldam o meu pensamento, né? Então, foram 5 anos que eu fui muito feliz. E poder trabalhar com isso, e eu acho que quando você é professor e gosta do que você se sente totalmente preenchido. Por mais que a gente tenha 1000 problemas, que a gente tenha dificuldade com disciplina, dificuldade com a estrutura da escola, que é o que a estrutura política, que é o pior inimigo que um professor tem, né? A política baixa, né? A gente não fala de política, mas da política que acontece negativa. Mas assim, se a gente consegue passar por tudo isso e ainda consegue estar dentro de uma sala de aula, eu acho que quando a gente faz uma boa aula, o aluno aprende, nem que seja um pouco, um aluno que seja aprendendo um pouco, aquilo preenche a gente. Eu me sinto totalmente preenchido quando dá certo uma aula. Eu me sinto, não me sinto faltando nada. Para mim é só aquilo, já me preenche, me faz muito feliz, muito feliz. Eu sou muito feliz sendo professor de história. É isso, gente, com essa fala lindíssima do Adriel, né, que acho que representa um pouco todos nós. Eu também sou muito feliz dando aula de história, estudando história, preenche completamente a gente, né? Preciso viver essa experiência para entender, às vezes, o que é isso, né? Me lembro muitas vezes de uma fala do Maquiavel, né? Um Maquiavel tão maquiavélico, mas também capaz... maquiavélico no sentido político da palavra, né? Mas também capaz de escrever, além das coisas maravilhosas que ele escreveu na ciência política, capaz de descrever bem o que o profissional de humanas sente, né? Maquiavel, quando ele passou um tempo no ostracismo, ele foi expulso de Florença por questões políticas e ele foi viver isolado de todo mundo no ostracismo, né? As pessoas ignoraram ele, rejeitaram Maquiavel, e ele escreveu numa carta que à noite ele punha as melhores vestes dele e ia para a biblioteca dele
ao encontro de Aristóteles, Platão, e lá ele estudava e lá ele era feliz. E esquecia todos os infortúnios da vida dele, não tinha nenhum significado. Lá é mais ou menos isso. Né? Essa foi uma passagem da história que eu li, que me marcou muito também, porque identifica muito, né? Diz muito sobre a gente se encontrar, digamos assim, né? Na área, no seu tema ou na sua profissão. Né? Adriel, querido, muitíssimo aceito participar. Tá? Desculpe as falhas, a minha inexperiência aqui com live no Instagram. Eu já estou muito acostumado com o Zoom, mas é a primeira vez. Eu quero agradecer muito, tenho certeza que muita gente vai ouvir sua fala e do Ed e vai pensar bastante, falar, é isso que eu quero. Tá bom, querido? Obrigada, beijão para você. Estão me ouvindo? Ou travou de novo? Deu uma travadinha Tá de travado, leve. Ed? Não, destravou. E agora? Destravou? Sim. Alô? Tá me ouvindo? Eu tô. Acho que todo mundo tá, então, né? Então é isso, Ed. Obrigada, querido. Obrigadíssima pela sua participação, pela sua fala final sobre a história preencher o ser da gente, né? Só tenho a agradecer, querido. Um beijo, obrigadíssima mesmo. Um beijo. Foi uma honra tê-lo como Monitopedia, aliás. Obrigada. Gente, agradeço a presença de todos aqui. Peço desculpas mais uma vez pela minha falta de experiência com lives no Instagram. Foi a primeira vez que eu fiz. Nós estamos planejando, né, lá no departamento, professor Bol, nós estamos planejando uma série de lives. Agora a gente já sabe como fazer. Elas vão ser melhores da próxima vez, acho que melhores do ponto de vista técnico. E eu quero agradecer muito a presença de todos que estiveram aqui, ex-alunos, alunos, os interessados no curso de História. A gente quis dar uma pequena amostra do que é estudar História, da importância de estudar História para a sociedade, para a gente também, né? Venha fazer História, venha transformar o mundo, né? Estudar História não é apenas estudar os fatos, você vai ajudar a gente a transformar o mundo, vai ajudar a gente a tentar mudar esse mundo e buscar uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária para todos os diferentes grupos sociais, tá bom? Venha fazer História, você vai se sentir representado, como falou o Ed, você vai ser acolhido, você vai se sentir entre os seus iguais. Venha fazer História. Um beijo para todos, muito, muito obrigada pela presença. Tchau.